Aqui, eu simplesmente traduzi aquele mapa nosso entre saldo inicial de caixa, saldo final de caixa, o fluxo de caixa das operações, está aqui, fluxo de caixa de investimento está aqui, e o fluxo de caixa de financiamento está aqui. E já detalhando, o fluxo de caixa da operação é o lucro ajustado da DRE mais a variação da necessidade de capital de giro. Né? E a variação da necessidade de capital de giro compõe de variação de contas a receber, variação de estoque e variação de contas a pagar. Aqui eu já preenchi alguns números, tá? Para poder a gente entender o impacto aqui com o que eu chamo de alavancas de resultado que está nesse painel de controle aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou simular de forma simples um faturamento de um período para o outro, o lucro de um período para o outro, o prazo de contas a receber que eu dou de crédito para os meus clientes de um período para o outro, estoque, minha cobertura, quantos dias que eu tenho de estoque, em dias de vendas, todos que eu estou falando aqui, e quantos dias que eu tenho para pagar meu fornecedor. Quanto que eu investi no período, se eu captei dinheiro ou se eu paguei parcela, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu já coloquei um faturamento de R$100, um lucro líquido ajustado de 10%. Então, o que isso diz? Lucro líquido ajustado, R$10. Passei para cá, tá? Olha para você ver que interessante. Tá aqui. Agora, eu tenho um prazo de contas a receber de 45 dias, estoque de 60 dias e contas a pagar de 30 dias. Eu já traduzi de forma direta para vocês, né, para poder ver a variação da NCG. Como eu não mudei faturamento e não mudei ciclo financeiro, né, que são as duas coisas que mudam NCG, são as duas coisas, prestem atenção, faturamento e ciclo financeiro. Eu não tive nenhuma mudança de variação de NCG. Então, o que quer dizer? Como eu não consumi dinheiro em necessidade de capital de giro, o meu lucro foi inteiro para o meu fluxo de caixa da operação. Para esse caso, e a gente vai simular um caso agora já a seguir. Então, eu joguei R$10 na operação, gerei R$10 de caixa devido à operação da empresa. Então, tá aqui, tá bonitinho. Agora, eu planejei investir R$30. Né? Coloquei aqui investimento de R$30. Então, eu tirei do caixa R$30. Se eu gerei 10 e investi 30, eu tenho 20 aí de buraco. Como que eu fiz? Eu captei líquido R$20. Tá? Tá aqui. E meu caixa deu 0. Essa captação líquida de R$20, eu captei aqui, ó, 50 e paguei 30 de parcela. Tá? Então, caixa zerado aqui, caixa zerado aqui. Agora começa a acontecer as mágicas relevantes. A empresa, para o período 2, prestem bastante atenção, gente. Para o período 2, vai faturar R$150 com 10% de lucro. Puf! O que aconteceu? Olha para vocês verem. O lucro ajustado, 150 com 10%, deu R$15. Tá aqui, ó, bonitinho. Não é isso? R$15. Porém, o contas a receber meu me consumiu R$75. Por quê? Eu investi mais dinheiro no contas a receber. Por que eu investi mais dinheiro? Eu aumentei o faturamento, não mudei o prazo de recebimento, consequentemente, eu vendi mais, coloquei mais dinheiro no contas a receber. Né? E mais dinheiro no contas a receber, eu puxo o dinheiro do caixa, ou tenho potencial, na hora que eu casar com isso tudo aqui. O estoque, eu também não mudei a cobertura de estoque, eu aumentei o meu estoque, eu investi mais dinheiro no estoque. Se eu tenho 60 dias, né, e eu cresci R$50 de faturamento, então, quem quiser, eu disponibilizo essa planilha para vocês entenderem a fórmula, tudo bonitinho. Né? Eu consumi de estoque R$100. E contas a pagar, eu aumentei faturamento, eu tive que comprar mais, então eu tive mais crédito, então eu consegui ser financiado R$50 a mais pelos meus fornecedores. Só que isso deu uma variação de necessidade de capital de giro de R$125. Eu consumi R$125 de variação de NCG. Aqui, olha que interessante. O meu DRE tem R$15 de lucro ajustado, tá? Só que a variação de NCG me consumiu 125. O que isso daqui
quer dizer que minha operação consumiu R$110. E aqui tem uma grande pergunta que as pessoas fazem. Minha empresa cresceu, eu tive lucro, mas aonde que está o dinheiro? Vai estar aqui. E é muito dinheiro preso, tá, gente? Muito. Então, vocês precisam entender essa visão sistêmica. Eu tive lucro, porém, consumi o dinheiro do meu caixa. E ainda mais, eu tenho aqui, investi os mesmos 30, se eu captei de forma líquida 20, eu não tenho dinheiro no caixa, ou seja, minha empresa travou. Para eu não travar a empresa, né? Para eu não travar a empresa, já respondo, Alberto. Para eu não travar a empresa, eu tenho que zerar, pelo menos zerar o caixa. A única forma que eu tenho para zerar o caixa, se eu cresci faturamento, não me mexi nisso daqui, é captar mais. Eu tenho que captar aqui R$170, né? Para quê? Para que eu capte 170, pago 30 e zero o meu caixa. Senão eu travo a empresa, quebro a minha empresa, tá? Deixa eu responder ao Alberto, depois fazer uma outra simulação interessante. A realização física deste caixa será no final do ciclo financeiro? Sim, será no final, aonde que no final do período, tá? Se eu pegar do ciclo financeiro, eu concretizo toda a NCG que está dentro do ciclo financeiro. Agora, no período em si, se for 30 dias, 60 dias, eu tenho que entender a variação do quanto que foi para o conta a receber, para o quanto que foi para o conta a pagar, quanto foi para o estoque. Eu consigo ver a realização do caixa de forma intermediária. Por quê? Tá? Ver se vai ser didático. Vamos supor que eu tenho um conta a receber de 100 e no final do ciclo financeiro ele iria para 170. Tendo potencial de consumir 70 de caixa. Mas de 100 para 170, ele vai chegar em 120, 150. Então, se eu cortar no meio do período ali, eu vou ter, sim, o caixa ou o fluxo de caixa naquele meio do período. Eu só preciso entender o comportamento das contas, tá? Se tiver qualquer dúvida adicional, pode entrar em contato comigo, que eu te falo, né? E eu posso até destrinchar mais isso, mas a gente consegue entender nos períodos intermediários que não somente na parte do fluxo de caixa no final do ciclo financeiro, tá? Não sei se eu te respondi, Alberto, senão você me fala fazendo um favor. Bom, agora vamos voltar uma coisa bem interessante, gente, bem interessante mesmo. Eu deixei minha captação só de 50 mesmo e eu tô com 120 de caixa. Agora vamos supor que eu cresci, mas eu quero não consumir meu caixa inteiro mexendo no meu ciclo financeiro. Então, eu vou reduzir o contas a receber para 15 dias, o meu estoque para 30 dias, tá? E eu ainda tive um crédito e um prazo com o meu fornecedor de 45 dias. Olha para você ver, gente, o que aconteceu. Eu só mexi no ciclo financeiro. Só mexi no ciclo financeiro. E o que aconteceu? Eu gerei caixa. Tá? Eu liberei NCG, eu liberei dinheiro que estava preso na NCG, né? Como eu reduzi a NCG do período 1 para o período 2, porque eu mexi no ciclo financeiro, apesar de ter aumentado o faturamento, eu liberei R$250 para o caixa. Ou seja, 15 de lucro, liberei na variação da NCG R$250 para o caixa, meu caixa está R$255, o que estava 120 negativo. Olha para você ver a importância de gerir o ciclo financeiro das empresas. Tá? É muito importante. E aqui, as empresas, o que acontece? Né? Para poder vender mais, flexibiliza a política de crédito, muitas das vezes o estoque não controla, tem muito item em estoque que não gira, não analisa o custo disso, muitas das vezes fornecedores não fazem aquele trabalho para poder puxar, ou seja, trabalhar o ciclo financeiro. Então, eu preciso, gente, entender o fluxo de caixa de forma sistêmica, sabendo que a DRE é uma parte da história, uma parte da história. Eu tenho uma outra parte da história, que é a minha variação da NCG, da necessidade de capital de giro, que duas variáveis influenciam ela, o aumento ou redução do faturamento e o aumento ou redução do ciclo financeiro, tá? E isso daqui é muito dinheiro. As empresas deixam muito dinheiro investido aqui e perdem muito dinheiro, consequentemente reduzindo o ROIC
e a rentabilidade, né? Mas é um assunto que não dá para poder falar aqui agora, por ser um pouquinho mais complexo. Então, eu preciso entender a DRE, mas eu preciso entender o meu crescimento e o meu ciclo financeiro, eu preciso entender o que eu vou investir, e eu preciso entender o que eu capto, o que eu pago, e o prazo dessas captações e o prazo desse pagamento, porque senão eu corro o risco de ficar sem caixa. E mesmo tendo lucro, deixa eu voltar ao que era aqui, mesmo tendo lucro de 10%, eu comecei com caixa zerado, mas em função da minha operação toda, eu travei a operação da empresa total. Tá certo? Então, gente, o que eu quero te deixar de recado aqui? O DRE é muito importante, só que tem um mito aí. Muitas das vezes analisa o DRE somente. O DRE é muito importante, porém, ele é uma parte da história do fluxo de caixa. E lembrem-se, receita sem margem é vaidade. Lucro é sanidade, porque o lucro que vai para o caixa posteriormente. E o caixa é a prioridade, porque se eu fiquei sem caixa, eu posso ser lucrativo e mesmo assim quebrar. Tá certo? Bom, pessoal, o que acontece? O que acontece agora é que eu gostaria que vocês analisassem isso e quinta-feira eu vou fazer uma outra live. Pode deixar o assunto, pode sugerir assuntos que vocês querem aprofundar. Eu vou tentar fazer estudo de casos, né? Eu vou tentar sempre esse horário e vou adaptar. Se o pessoal gostar, eu continuo. Se não gostar, eu tento mudar de horário. Mas eu quero interagir bastante para poder fazer o quê? Ajudar todos os gestores, empreendedores, todos os profissionais a saber ser orientado por uma bússola financeira e, consequentemente, tomar decisões mais assertivas e corretas que vai gerar sustentabilidade futura para a empresa. Tá certo? Luiz, como posso solicitar essa planilha? Me manda um e-mail aqui que eu respondo para vocês. Deixa eu colocar aqui no chat. luiz@luizbarbosa.com. Pode me mandar um e-mail aí, lhb@luizbarbosa.com, que eu te disponibilizo o link, eu te disponibilizo a planilha, né, e mapa mental, o que vocês quiserem, tá certo? Então, é isso. Muito obrigado para vocês que, um café da manhã aqui com conhecimento, finanças e gestão para criarmos uma bússola financeira e sermos profissionais mais orientados a resultados dentro de uma visão sistêmica e não somente uma visão pontual.